Bom dia, vida! Que alegria! Pois é, você acha que não? Mas eu também faço essa parte difícil, sabe? Sabe, vidas, mas muitas das vezes a gente acaba fazendo o básico, se é que você me entende. Sabe, passando uma vassoura, a gente acaba fazendo só aquilo que parece ser necessário, mas em muitas das vezes a gente acaba se esquecendo que de vez em quando, ou quase sempre, podemos nós fazer também, sabe o quê? Uma faxina. Porque vem comigo, muitas das vezes a gente fica assim, olhando a vida pela janela. E muitas das vezes a nossa janela, ela está suja. Então, sabe o que precisamos fazer? Jogar. Mas parece que ficou pior. Peraí. Se a gente não esfregar, se a gente não tirar, sabe aquela sujeirinha que muitas das vezes a gente vai deixando, a gente não vai se atentando a ela, sabe o que vai acontecer? Eu e você, a gente vai olhar a vida com os olhos que nós temos. E muitas das vezes, a vida que nós estamos vendo, o problema não está lá fora, mas o problema está dentro. Dentro de nós mesmos. Porque tudo aquilo que nós vemos é aquilo que o Senhor permite com que a gente venha mudar. Então, quando eu e você, a gente se preocupar com o varrer do chão, que são as coisas simples, mas a gente também compreender que nós precisamos faxinar. Eu não estou falando de casa, eu dei um exemplo, porque nós mulheres, nós somos a rainha do lar. E a rainha do lar é assim, vidas, de chinelo, de pé molhado, de unha feita, mas que já está toda comida. Sabe por quê? Nós temos que ter o zelo, o cuidado, de cuidar daquilo que o Senhor nos confiou. Sabe, não é porque muitas das vezes a gente não sai para a gente ganhar o dinheiro, porque o Senhor, Ele colocou cada coisa no seu lugar. Se você sai, não estou aqui para te condenar. Quem sou eu para fazer isso? Mas o Senhor, Ele colocou a mulher para administrar, para auxiliar, para conduzir o seu lar da melhor forma. Então, quando nós pudermos faxinar a nossa vida, quando a gente puder examinar as nossas atitudes, os nossos olhos serão bons. Então, tudo aquilo que a gente for ver, pode ser que esteja ruim, pode ser que esteja fora do lugar, mas aquilo não vai afetar. Porque muitas das vezes, quando há sujeira que eu e você, a gente não limpa, a gente acaba se contaminando. Não pense que a contaminação vem apenas por aquilo que entra pela nossa boca, mas principalmente por aquilo que sai. Sabe por quê? Os nossos olhos e os nossos ouvidos, eles têm também o poder de nos alimentar. O que nós temos vendo? O que nós temos ouvido? E a partir disso, acaba descendo para o coração. E a palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. Só que muitas das vezes a gente tem varrido o chão, a gente tem limpado a casa, a gente tem feito comida, a gente tem cuidado do corpo, mas a gente não tem cuidado da língua. Muitas das vezes a gente tem visto, tem falado e tem se contaminado. Então, muitas das vezes as nossas mãos estão até limpas, mas o nosso coração está sujo. Muitas das vezes a gente dobra o joelho para orar, mas a nossa oração não passa do teto. Sabe por quê? Porque ao invés da gente aprender com o erro que outras pessoas podem cometer, não é porque outras pessoas estão cometendo que eu e você, a gente está escape de não passar por aquela situação. Mas o Senhor está nos dando uma oportunidade de ver e não cometer o mesmo erro. Vidas, a gente precisa ter noção que quando a gente vê, a gente pode orar e interceder. Se você estiver forte o suficiente para dar a mão para aquela pessoa sair, você vai. Mas se você não se sentir pronto, capaz, apenas ore. Se assim o Senhor te preparar para aquilo. Só que se mesmo assim você não tiver apto para levantar, não estiver sentindo aquela vontade do Espírito Santo de fazer, então
ajuda aquele que não atrapalha, porque muitas das vezes você vai falar. Só que você não vai falar para ajudar, você vai falar para julgar. E tem uma certa feita que chegou 2 pessoas até Jesus e disse assim: Senhor, diga para o meu irmão que reparta a terra que tem comigo. Aí o próprio Jesus, sabe o que foi que ele disse? Quem foi que me pôs sobre juízo sobre você? Vidas, não vamos trazer essa carga para minha e nem para a sua vida. Nós não podemos julgar causa nenhuma. O Senhor não nos colocou como juízes da vida de ninguém. Então, cuida da sua vida que eu cuido da minha. E se nós tivermos algum erro, vamos limpar, vamos colocar para fora, vamos olhar com olhos de amor, com olhos de piedade. E se os nossos olhos estiverem sendo mal, a gente vai orar ao Senhor e falar: Deus, ajuda a limpar os meus olhos. Ajuda, Senhor, a filtrar aquilo que eu ouço, Senhor, para que não venha contaminar o meu coração. Porque não basta o meu corpo estar limpo, mas o Senhor é aquele que vê aquilo que eu e você muitas das vezes não fala, mas está escrito que antes mesmo da palavra chegar à boca, o Senhor já conhece. Então, muitas das vezes a gente não tem pecado no falar, mas a gente tem pensado. Então, só o pensamento já nos faz sermos réu daquilo, daquela conduta. Então hoje não vamos deixar de malhar, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Então hoje é dia de faxina. Tira para fora tudo aquilo que tem te impedido de chegar ao trono da graça. E deixa eu te falar uma coisa: quando chegar lá no trono da graça, chegai com confiança, porque o Senhor é aquele que pode mudar o quadro, a história, a situação, transformar a sua volta. Mas antes da sua volta ser transformado, antes de tudo estar limpo, a primeira mudança precisa estar em você. Então mude, para que o Senhor mude a sua história. Um beijo, vida! Agora a casa limpa, então bora fazer uma atividade física. Porém, deixa eu te contar. Você sabia que tem diferença de atividade física e exercício físico? Parece ser a mesma coisa, mas não é. Atividade física é quando a gente sai sem intenção, apenas para passear, para fazer algum compromisso. O nosso corpo ele se movimenta, tem gasto calórico, porém, quando não tem a intenção, então ele não é considerado um exercício físico. Então, vidas, muitas das vezes a gente vai ter que ter a intenção de se exercitar. E sem falar que, deixa eu ver aqui a informação para me passar completamente e correta para você. O exercício físico, ele tem que ser estruturado, repetido e realizado com o objetivo de melhorar a saúde e o condicionamento ou a estética. Então, amados, vamos sim caminhar, exercitar, mas vamos ter foco, vamos não apenas movimentar o corpo, juntar o útil com o agradável. Se você tem que caminhar, caminhe, mas entre tudo aquilo que você faz durante o dia, tire um tempo para ter a intenção de movimentar o seu corpo. Então, bora caminhar, mas depois também exercitar.